suplantar as doenças, poderão enfrentar o problema da fome de uma outra forma, se conseguirem perceber que a natureza nos pode dar alguma coisa mais do que apenas a veneração perante ela e os frutos que produz eventualmente de uma forma espontânea. Portanto, é este diálogo que eu me parece que é importante sob o ponto de vista epistemológico. Obviamente que sob o ponto de vista ético, a relatividade das culturas também tem implicações sob o ponto de vista ético e fomenta ou exige muito mais esse diálogo. E passava, desde já, para não ultrapassar o tempo que me foi destinado, passava desde já para os princípios, aquilo que eu chamo os princípios que um diálogo intercultural deve respeitar para salvaguardar precisamente a relatividade das culturas, mas para não cair num relativismo ético. O primeiro princípio é aquilo que eu chamo o princípio de libertação. O princípio de libertação é um princípio ético enunciado por um filósofo, ele é argentino, mas vive há muitos anos no México, o filósofo Henrique Dussel, que construiu uma ética da libertação e uma filosofia da libertação de uma maneira análoga àquela como os teólogos da América Latina foram construindo a teologia da libertação, e é um princípio que assenta em quê? Assenta em que nós, na nossa ação, devemos tomar, e na nossa apreciação dos outros e das ações dos outros, devemos tomar sempre como ponto de partida o olhar da vítima e não o olhar do opressor. Ou seja, isto traduzir-se-ia numa espécie de imperativo categórico, ético, deste género: age de tal maneira que a tua ação contribua para ultrapassar as situações de opressão e contribua para desenvolver autorresponsavelmente uma vida boa, a vida de cada sujeito humano em direção a uma vida boa cultural e histórica, e numa partilha solidária em que o horizonte é toda a humanidade. Isto é, digamos, o imperativo ético de uma ética da libertação, e que, relativamente àquele problema que eu vos pus há pouco, nos permitiria perfeitamente resolver a questão. Quando se diz, bom, devemos ou não devemos tolerar a mutilação genital feminina, apliquemos-lhe o princípio de libertação, coloquemo-nos no olhar da vítima, olhemos quem é que é o oprimido e quem é que é o opressor, e a partir daí podemos decidir se podemos analisar criticamente ou não podemos analisar criticamente uma situação dessas e um comportamento desses. Portanto, se nós aplicarmos o princípio de libertação na análise dos comportamentos, facilmente encontramos formas de, sem prescindir e sem contrariar esta ideia de que há uma relatividade cultural, uma relatividade das culturas, isso não nos impede de adotar uma posição crítica relativamente àquilo que determinadas culturas fazem e aos comportamentos que determinam. Até porque, inclusivamente, se formos a ver os direitos humanos, o que é que são os direitos humanos? Os direitos humanos são a consagração de movimentos progressivos ao longo da história de libertação do homem. Aquilo que está consagrado foram conquistas do homem ao longo de gerações e gerações e gerações. Tiveram várias formulações, houve, por exemplo, a formulação na Revolução Francesa, dos direitos do homem e do cidadão, e depois houve a formulação da Declaração dos Direitos do Homem da ONU, e são consagrações de movimentos de libertação. Portanto, as cartas dos direitos humanos normalmente são construídas a partir deste princípio e respeitando este princípio de libertação. Isto não significa, obviamente, absolutizar os direitos humanos, porque eles são relativos no sentido em que eu disse que são relativos. Por exemplo, hoje já falamos de direitos da terceira geração, que têm a ver com o ambiente, coisa que não se falava nos anos 40, quando foram promulgados ou quando foi aprovada a Carta dos Direitos Humanos. Porquê? Porque a situação histórica evoluiu e, portanto, hoje temos problemas e temos que respeitar determinados direitos que há 60 anos nós não imaginávamos que teríamos que respeitar. Segundo princípio de um diálogo intercultural, o princípio de uma universalidade a partir de baixo e não a partir de cima. O conceito de universalidade não deve ser um conceito de universalidade que se imponha de cima para baixo.
Deve ser um conceito de universalidade que nasce de baixo para cima, do diálogo cá em baixo, entre as populações, entre as culturas, entre os povos, através de organizações internacionais, através das ONGs, através das plataformas de debate, de diálogo, e é por aí que se chega. O grande problema da globalização neoliberal é que a globalização neoliberal assenta num conceito de universalidade, que é um conceito de universalidade que se impõe de cima para baixo, e que não nasce de baixo para cima. Um terceiro princípio que eu estabeleceria como princípio do diálogo intercultural seria o princípio do casamento do conhecimento com o afeto. O diálogo intercultural não é apenas um diálogo de concepções, de conceitos. O diálogo intercultural é um diálogo de afetos. É um diálogo, como diz o Panikkar, um pensador catalão de origem indiana e que tem promovido bastante o diálogo intercultural entre o pensamento europeu e o pensamento indiano, o diálogo intercultural deve assentar num casamento sagrado entre o conhecimento e o afeto. Não se deve reduzir ao debate de concepções teóricas, não pode também ficar apenas no plano afetivo e iludir as problemáticas teóricas. É necessário articular as duas coisas. Quarto princípio, o equilíbrio entre uma dinâmica centrífuga e uma dinâmica centrípeta. A nossa vivência cultural, e no contexto desta questão da relatividade dos modelos culturais, é uma vivência que é atravessada por uma tensão com duas direções. A tensão para o centro, que é constituído pela nossa cultura, por aquilo que chamamos o nosso lastro cultural, e a tensão para fora, que é a abertura às culturas com as quais contactamos através da internet, através da globalização, etc, etc. Ora bem, a projeção apenas para fora descaracteriza completamente a nossa identidade cultural. A projeção apenas para dentro cria os nacionalismos e os regionalismos exacerbados. Portanto, o diálogo intercultural tem que assentar neste equilíbrio entre uma dinâmica centrífuga e uma dinâmica centrípeta. Finalmente, apontaria um quinto ponto, que diz respeito a alguma coisa, e não me vou demorar nisso porque com certeza que já falaram disso na sessão de quarta-feira, diz respeito à instauração das artes como operador do diálogo intercultural. Muitas vezes, eu costumo dizer que muitas vezes é mais difícil debater concepções do que entrar em interações artísticas. Têm sido feitas experiências extremamente interessantes ao nível da música, ao nível do teatro, ao nível do cinema. Por exemplo, recordam-se, aqueles que estão mais atentos a esses fenómenos, às tentativas de articular a música de Mozart com a música do Egito, ou articular, por exemplo, no disco Lambarena, articular a música de Bach com a música africana. Olhem, por exemplo, para o quadro Les Demoiselles d'Avignon de Picasso, e o que é aquilo senão um quadro que promove na prática o diálogo intercultural entre a técnica de pintura e o estilo de pintura dele e a máscara africana. Portanto, que correspondem àquilo que eu costumo chamar as situações de mestiçagem. As artes são extremamente favoráveis ao desenvolvimento de mestiçagens culturais. Não vamos mais longe, o exemplo mais claro de diálogo intercultural a esse nível é o escritor moçambicano Mia Couto, com a maneira como ele consegue casar a língua portuguesa com as suas características, com a maneira de sentir e de falar do moçambicano, criando expressões, criando palavras que são extremamente significativas e que nos encantam. Portanto, as artes são uma boa, não esgotam as formas de diálogo intercultural, mas são uma boa plataforma para nós conseguirmos realizar o diálogo intercultural, respeitando a relatividade das culturas, mas sem cair naquilo que eu chamo um relativismo total. Obrigado. Muito obrigado, Dr. João Maria. Vamos passar a palavra ao professor Aurélio Lopes. Desde já lhe agradeço pelo facto de ter que, enfim, esperar, porque o professor Aurélio Lopes tem que se deslocar ainda para Lamego. Não é que Lamego fique, enfim, fora da Península Ibérica, mas, enfim, depois de um dia de trabalho,
depois do dia de trabalho da equipa do amigo, portanto, desde já lhe agradecemos. A palavra para si.